Boa tarde, primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Luanda, embora o visual vocês já devem ter percebido está um pouquinho diferente. A gente está começando aqui mais uma aula de projeto de vida. E para me acompanhar nessa aula, a maravilhosa professora Nilza, que é da PEI Professor Justino, lá de Ferraz. Boa tarde, Pro. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui, muito gostoso mesmo. E todos lá da escola. A professora Márcia, eu estou aqui no CMSP. A minha família, e muito obrigada por esse convite. O prazer é todo nosso, E para você que está aí em casa, que quer saber como eu fiquei conhecendo a professora Nilza e os projetos maravilhosos que ela vem desenvolvendo lá na escola, olhem aí o vídeo, rodando o VT. Mano, tem lição de gel. Através dos aplicativos que o governo está disponibilizando pra gente, que eu tive a grande ideia de dar aula simultaneamente. Aplicativo do Centro de Mídias com videoaula, Meet, Facebook ou videochamada no WhatsApp. Tem sido muito legal. Estamos fazendo brincadeiras. E eu espero que a minha história inspire vocês também. Basta a gente querer. E é um sucesso, porque os meus alunos, a maioria estão acompanhando. Eu não seria professora se eu não tivesse alunos. Centro de Mídia de São Paulo, convida eu para ir dar uma aula aí com vocês. Eu já tenho separado todos os meus adereços, eu já estou escolhendo o meu look. Chama, chama, chama que eu vou. Professora Nilza no Centro de Mídia. Acho que agora vocês entenderam por que eu estou de visual novo, Então, a professora fez questão de compartilhar com a gente boas práticas e não é à toa que a gente a convidou, para participar aqui do Centro de Mídias dessa aula de projeto de vida. Ela estará também na aula do segundo e da terceira série do ensino médio. Fica o convite para os nossos estudantes e para outros professores também que queiram compartilhar aqui com a gente essas boas práticas. Eu já falei para vocês, tanto para os professores quanto para os estudantes, mas principalmente para o professor, que o quanto ele é importante aí do outro lado da câmera, o quanto vocês nos inspiram e quem faz tudo acontecer, embora a gente esteja aqui no estúdio, são vocês aí do outro lado. E antes que eu me esqueça, para a gente começar a nossa aula, eu tenho um recado muito importante para os nossos alunos da primeira série do ensino médio. A rematrícula é até dia 24, ou seja, até sexta-feira, e diz lá, é hora da rematrícula. Até sexta-feira, dia 24, estudantes da primeira série do ensino médio precisam confirmar o itinerário formativo na sede, que é a Secretaria Digital, ou no app Minha Escola, Então, é na sede ou nesse app Minha Escola que o aluno vai visualizar os aprofundamentos curriculares disponíveis. Uma outra coisa muito importante é que os alunos que querem, que desejam ingressar na segunda série do ensino médio, eles também podem fazer a matrícula através do Poupa Tempo, então é só confirmar, fazer o agendamento prévio em alguma unidade do Poupa Tempo e comparecer nessa unidade. E qualquer dúvida, tem o site que é www.novoensinomedio.educacal.sp.gov.br. Então, qualquer dúvida a respeito da rematrícula, da matrícula, está tudo aqui nesse site. Então, vamos começar, Nilza? Vamos. Eu estou muito ansiosa até para a Nilza compartilhar aí com vocês os projetos que ela desenvolve lá na PEI. Conta um pouquinho para quem está em casa, tanto para os nossos estudantes quanto para os professores que nos acompanham, os projetos que você vem desenvolvendo lá na PEI de Ferraz. Então, os nossos projetos, eles funcionam assim. O projeto de vida, ele não tem que ser uma coisa longa. Ele pode ser coisas a curto prazo. Então, eu falo para ele que é um desejo. O que você deseja?
E aí, o que a gente tem na nossa cultura? Que quando uma criança ou um adolescente tem um desejo, sempre tem um não na frente. E aí vem essas barreiras. Então, a ideia da disciplina do projeto de vida é romper barreiras. É preciso sonhar. E sonhando você conquista. Então, como que nós fazemos isso? Através de brincadeiras. Então, eu sempre procuro inovar, fazer uma brincadeira, faço o TikTok, uso o Instagram, para estar incentivando esse aluno a se olhar e acreditar em si mesmo. É preciso que eles sonhem, é preciso que eles pensem e também é preciso que eles lidam com os tropeços. E aí eu falo para eles da minha história. Então, por exemplo, não era para mim ser professora, eu não estaria aqui hoje, tá vendo? Porque o meu primeiro projeto de vida era ser médica. E aí eu tive esse sonho interrompido devido a minha mãe ser mãe solteira. E aí, quando não consegui atingir esse sonho, que a minha mãe perdeu o emprego e eu tive que retornar porque eu fui morar fora do país. Quando eu retornei, eu virei para ela e falei, vou ser professora. Porque a minha avó era diretora e eu falei assim, vou ser professora. Só que eu não vou ser professora, eu quero ser uma super professora. Eu quero levar alegria, eu quero levar aconchego, eu quero levar sorrisos. Então, a disciplina do Inova, do projeto de vida, ela me trouxe esse alento, porque eu sou formada em geografia. E aí o projeto de vida, ele acrescentou mais isso. Então, é aquele gostinho do que vamos fazer hoje. Os nossos alunos fazem autorretrato, eles fazem vídeos, eles fazem caixinhas de sugestões. Então, a gente faz com que o aluno participe do seu projeto naquele momento, com diversas dinâmicas, e isso é muito importante para os alunos. Ele vai construindo o projeto pouco a pouco, né? E que séries que são? Quais são as séries ou ano-série, né, que a gente fala? Que eu dou aula? Eu dou aula para o 6º, para o 7º e dou aula para o 3º médio. Mas todos os alunos da escola conhecem a gente porque na PEI a gente tem essa flexibilidade de ter contato com todos os alunos e é por isso que eu sou apaixonada pelo programa, porque ele permite que a gente tenha contato não só com os alunos que a gente dá aula, mas também com os alunos das outras salas. E quando é que surgiu a ideia dessa coisa do visual, né? Vocês já perceberam que a Nilza trouxe vários, né? Adereços. Vários adereços e eu amei, porque quem acompanha as aulas sabe que eu sou mais formal, né? Eu tô amando essa ideia de mudar. Quando é que surgiu essa ideia? Essa ideia de você levar o aluno para ele não ter vergonha dele mesmo. Então, da autoestima, da autoestima. Você leva ele que ele pode ser aquilo que ele quer. Então, se ele quer ir um dia com o cabelo preso, ele vai. Se ele quiser com o cabelo solto, ele vai. Se ele quiser usar uma maquiagem diferente, ele vai. Então, não existe um estereótipo de que, este é o aluno certo. É com este aluno que eu quero estar lidando. Não. É preciso que ele se sinta bem. E como ele se sente bem? Às vezes, naquele momento, eu não tô legal. Então, eu posso usar um adereço? Posso usar uma peruca colorida? Pode, por que não? Até porque o adolescente está formando a identidade dele, né? Ele está mudando. Então, ele vai mudar o cabelo, a roupa, né? Ele está naquele processo de descobrimento de si mesmo, que a gente chama de autoconhecimento, né? Exatamente. E lá tem a professora também, Sandra, que ela é de artes, que ela também ajuda muito, ela também usa várias perucas para auxiliar os alunos e é muito legal que a gente faz essa parceria. Eu até falo para ela que eu me inspiro ainda cada vez mais, que ela me ajudou nas minhas loucuras, né? Mas é muito legal. Muito bom. Então, a gente vai começar a nossa aula aqui. Vou colocar na tela a nossa competência socioemocional. Vocês perceberam que eu estou sem óculos hoje, porque eu não consegui, né, harmonizar aqui meu óculos e a peruca. Mas eu tenho a Nilza aqui para me ajudar e a nossa competência socioemocional é a autoconfiança. O título da nossa aula é Um Caminho a Ser Seguido. E eu estava aqui pensando na fala da Pro Nilza, esse caminho não é fixo, né? A gente vai construindo. Ela usou o exemplo da própria vida para falar que o projeto de vida inicial dela foi medicina, né? Era medicina e no meio do percurso surgiram obstáculos, né, adversidades e você construiu um outro projeto. E é o que a gente fala para o nosso aluno, né? Não tem receita pronta em projeto de vida, até porque ele está construindo e vai descobrindo o que ele gosta, o que ele não gosta, o que é possível.
né, de ser realizado naquele momento, não impedindo, obviamente, dele sonhar com outras coisas. E continuando aqui na tela, agora eu vou pedir para a Nilza ler para vocês o objetivo dessa aula. Pro, qual que é? Definir as premissas do plano de ação. Então, o professor aí do outro lado da tela que precisa anotar o objetivo e a competência socioemocional em foco, a competência autoconfiança, e o objetivo é esse na tela que vocês podem fazer o print. E a nossa mensagem inicial de praxe, que é uma mensagem da Cora Coralina, que ela fala: eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende, né? Então a gente aprende a ser bom, a gente aprende a ser mais empático, a gente aprende a respeitar o colega que é diferente, o colega que pensa diferente, o colega que tem uma cultura diferente, né, Pro? O que mais que essa frase nos diz? Aprende a solidariedade. Também. Com a bondade você é solidário, você se preocupa com o outro. Então a bondade ela leva a solidariedade também. Exatamente. Então tem um monte de competências socioemocionais que a gente aprende. É claro que tem pessoas que já têm isso intuitivamente, né? Mas a gente também pode aplicar intencionalmente e aprender, né, a olhar o próximo com mais cuidado, né? Aprender a respeitar as diferenças e o outro. E continuando aí na tela, diz lá a definição de autoconfiança. Vou pedir para a Nilza ler para a gente, por gentileza. Na última aula, falamos sobre a importância da organização nos nossos estudos e em nossa vida, de um modo geral. O professor e o estudante em casa perceberam que eu sem óculos é só negação, porque eu já estou acompanhando aqui no celular e seria autoconfiança, mas é a retomada da aula anterior, que estava eu e a professora Jane aqui falando sobre organização. E já retomando, eu vou perguntar aqui para a Nilza, né? Eu já vi que ela é muito organizada, até porque a gente conversou antes da aula, a gente tomou um café antes da aula, mas eu vou pedir para ela contar para vocês como é que você se organiza no seu dia a dia, até porque você é mãe, é professora, eu sei que você adora estudar, você estava me contando, né? Os inúmeros cursos, as faculdades que você já fez. Como é que você organiza no seu dia a dia e como é que você ensina o aluno a se organizar em relação aos trabalhos, em relação às aulas remotas, enfim? Então, a gente tem o diário no projeto de vida, diário de boas práticas, né? E aí a gente começa orientando eles à organização. Então, por exemplo, em relação às atividades do centro de mídia, os nossos alunos, principalmente do ensino médio, eles têm aquele costume de fazer assim: vamos deixar acumular as tarefas e depois a gente faz. Aí eu falo: gente, quando eu vejo aquele negócio cheio, me bate um desânimo. Então eu oriento eles assim a fazer a pouco, a cada 2 dias, a cada 3 dias, para que eles não deixem acumular. Por quê? Porque a mente do jovem hoje, ele se distrai muito fácil. E aí ele fala: eu vou fazer. Aí a mãe chama: filho, vem aqui. Aí ele já esqueceu que ele tinha um montão de tarefa para fazer e quando ele vai lembrar, ele já está cansado e não é a ideia. A ideia é se concentrar e dar o seu melhor naquele exercício. E aí a gente vai criando isso. Vocês se organizaram? Tem as atividades? O que vocês podem estar se organizando nisso? Em relação à minha organização, eu sou bem organizada mesmo. Eu gravo assim, eu uso o celular, né, para poder estar organizando a agenda. E eu faço um planejamento. E o planejamento, ele tem a ver com essa aula de hoje, que é você montar o seu plano. Então, quais são os objetivos a curto prazo para os nossos adolescentes hoje? É ele tirar boas notas na escola. Porque independente da pandemia, é o ensino dele, a nota é dele. Então, quanto eu me dediquei para mim estar com aquela nota no meu boletim? Então, o foco dele principal neste momento é no seu planejamento. Quais são as notas que eu quero atingir? Ele pensar nisso, nós estamos agora concluindo aí o 3º bimestre. E aí, quais foram as notas? E caso alguma esteja abaixo, o que ele pode fazer para estar melhorando no próximo bimestre?
ser responsável, né? Que é uma outra competência socioemocional. Então, quando ele é organizado, é quase que necessariamente... Uma leva a outra. Ele se torna responsável com os compromissos. Exatamente. Né? E o compromisso dele agora, o foco é na escola. Exatamente. E aí ele se organizando, nada fica pesado. Não fica pesado assistir as aulas do centro de mídia, não fica pesado acompanhar as aulas presenciais, tudo é possível. E quando for lá na frente, ele vai se tornar um adulto que vai colher essas coisas que ele fez e ele vai ter um sucesso, porque os nossos alunos eles têm sucesso na vida e a gente tem que pensar nisso, que eles são o sucesso do que eles foram na escola. Que é trabalhar a autoconfiança, né, dos nossos alunos, mas você falou uma coisa aí que a gente que é adulto também passa, que é a questão da distração. E o plano que você citou, né, que é o tema da aula também, que é começar a pensar nesse plano de ação. Se eu vou falar por mim agora, se eu não anoto numa folha de papel, né, quem assiste às aulas já perceberam que eu e os papéis você não andamos juntos. E eu coloco tudo no papel que eu tenho que falar e pensando no dia. Você colocou a curto prazo. Então eu coloco no dia o que eu tenho que fazer naquele dia ou naquela semana, senão eu não sou mais adolescente, tá, pessoal? Senão eu esqueço. Quer dizer, se eu que sou adulta, imagina esse adolescente que está crescendo num mundo que tem um monte de distrações, seja jogos, né, no celular, a televisão. Hoje ele estuda pelo celular e a gente sabe que qualquer notificação tira a nossa atenção. Eu mesma, quando estou preparando aula ou estudando, eu tiro as notificações, porque se tiver notificação eu me perco totalmente, né? Então é importante a gente dar essas dicas para os nossos estudantes, que é algo que a gente também faz, né? A gente estava conversando aqui, eu e a Nilza, antes da aula, que é importante a gente não separar o discurso da prática. Então, se eu estou falando para o meu aluno, olha, tenta organizar, colocar no papel, tem a parte do caderno que tem como eu anotar o que eu tenho que fazer de atividade, até para que eu cumpra um compromisso com o professor e comigo mesmo, né? A gente tem que mostrar que também faz um pouco isso. É muita questão da mãe e do pai também, que ensina o filho com o exemplo, né? E não com a palavra e não com o discurso. Mas, enfim, sem mais delongas, né? Como eu já tinha atropelado aqui o ritmo, a competência socioemocional dessa aula é a autoconfiança, e eu vou pedir para a Nilza ler aqui para a gente a definição, que está lá no caderno do aluno. A autoconfiança é um sentimento de força interior. É sentir-se bem com o que somos, com a vida que vivemos e manter expectativas otimistas sobre o futuro. É a voz interior que diz, sim, eu posso, mesmo se no exato momento as coisas parecem difíceis ou não estejam indo tão bem. E aí eu pergunto para você, Nilza, antes da gente abrir o chat, para a reflexão, que é a pergunta, né, para os nossos estudantes, quando é que foi a última vez que ele se sentiu autoconfiante? Você que está lá, tete a tete com os alunos, né? Por que os adolescentes ainda têm tanta dificuldade em ter essa autoconfiança? Você acha que eles ainda se comparam uns aos outros? Ele se compara com aquele ídolo que está na mídia? Como é que você vem percebendo? Você falou que trabalha muito a autoestima, né? Essa questão do visual que eu adorei. Como é que isso acontece lá na sala de aula, olho no olho com o aluno? Eu sei como acontece, até porque não faz muito tempo que eu saí da sala de aula, gente, mas eu queria ouvir um pouquinho da Pronilza. Então, a autoconfiança, ele vai se descobrindo. Então, ele passa de uma barreira que é da adolescência mesmo, né? Que ele está entrando para um momento que ele começa a se criticar. E se ele não tiver um apoio, tanto da unidade escolar quanto da família, ele se isola. Né? E a gente está até nesse tema agora de Setembro Amarelo, e é importante você ouvir. Então, nós professores, quando estamos na sala de aula, nós observamos o aluno. Por que ele está tão quieto? O que está acontecendo? Porque, às vezes, a criticidade parte dele. E ele precisa ver que no outro não vai ter crítica, para ele poder se abrir.
Então, essa é a ideia para ele estar construindo e estar desenvolvendo quais são os gostos dele. Dentro do plano de ação, o que ele gosta de fazer e o que ele não gosta. A gente tem alunos que gostam demais de matemática e a gente tem alunos que não gostam de matemática. Então, é ele definir qual é o perfil dele. Então, ele fazer essa construção. E quando tem um apoio, ele se sente mais confortado em poder pedir ajuda. E mais acolhido, né? Você falou agora do Setembro Amarelo, o fato da escutativa, da gente escutar sem julgar. Né? Até porque escutar também é falar. Quando eu escuto o outro sem olhar o tempo inteiro nisso daqui, né? A gente sabe que no dia a dia, com inúmeras tarefas, a gente escuta cada vez menos o outro. A gente finge que está escutando, porque quando eu me proponho a escutar o outro, prestando atenção nisso aqui, eu não estou escutando o outro. Então, eu acho que o Setembro Amarelo, principalmente as ações na escola, vem para a gente conhecer quem está do nosso lado, até porque a gente sabe que todo mundo na vida enfrenta dificuldades, enfrenta problemas, e quando a gente é adolescente, essa questão da autoconfiança acaba pegando muito mais, né? Principalmente no momento de pandemia, de fragilidade, de crise. A gente pode até pensar numa crise social e econômica, né? Cabe a nós, adultos, despertar, cultivar essa autoconfiança, né? Mesmo que também a gente esteja um pouco inseguro, né? Até porque é normal, tanto adulto quanto adolescente, criança, sentir insegurança, mas quando o aluno vem nos falar dessa dificuldade, dessa insegurança, a gente é o adulto da relação, cabe a nós, né, cultivar esse otimismo, né, essa coisa de isso vai passar, né, esse problema difícil de resolver vai passar. Né, e o que eu falo para os alunos se arrisquem. Né? Eu gostaria de desenhar. Vamos desenhar. Né? Se você não se arriscar, você nunca vai saber. Exatamente. Então, se arrisque para você fazer. Professor, olha, eu acho que eu não sou bom no desenho não, mas eu vou para fazer um vídeo no YouTube, fazer uma edição. Então, ele vai buscando os caminhos para aquilo que o agrada, que é o nosso jovem do futuro, né? Exatamente. O nosso jovem do futuro, ele não é um jovem pronto, que ele vai gostar de uma coisa só. Ele é um jovem que ele vai atrás dos sonhos dele. Hoje ele não está bem, ele vai se ele não está no emprego legal, ele vai procurar outro. Ele não é igual à nossa geração que trabalhou a vida inteira no emprego. Ele vai procurar novos desafios e eles gostam de ser desafiados, mas sempre com planejamento. O planejamento é o ponto inicial do sucesso. É isso que eles precisam entender. Muito bem. Agora a gente vai para a interação. Vocês já viram aí que a Nilza está com 2 aparelhos, um tablet e um celular aqui esperando a participação de vocês. E eu vou colocar aí a pergunta na tela e, claro, vou ler aqui no meu celular porque eu não estou enxergando, né? Como eu disse para vocês, não dava. Quero, por favor. Quando foi a última vez que você se sentiu autoconfiante? Então, a gente vai dar 2 minutinhos. Nossa, a aula está quase acabando, Nilza. A gente vai dar 1 minuto, 30 segundos para vocês comentarem aí. A gente já volta para praticamente encerrar a aula, né? 30 segundos e já voltamos. Lu, a gente tem a resposta do Marco Aurélio Silva, que ele fala que é todos os dias. Todos os dias ele se sente confiante. A Ana Beatriz Barbosa falou que hoje ela está muito confiante.
Muito legal. E aí a gente tem aqui os professores que estão comentando, dando boa tarde, que estão participando, tá bem? E vocês viram que a Nilza estava lendo o chat dos alunos, né? Que a gente fica muito feliz, até porque ela tem acesso aqui ao chat dos alunos, já que pela escola ela acompanha, então ela leu aqui as respostas de 2 alunos. É uma pena que ela está acabando, a gente só tem 1 minutinho, tem mais conteúdos aí no PPT, que vai ficar lá no repositório, tem um vídeo, né, de uma apátrida que realizou o sonho de ter a nacionalidade, então fica aí depois o convite para vocês debaterem com os alunos ou em sala de aula ou mesmo remotamente. Nilza, muito obrigada pela sua participação. Imagina. E volte mais vezes, porque é muito gostoso a gente ouvir os professores da rede. Pessoal, uma excelente tarde a todos vocês, eu agradeço a participação e até a semana que vem. Tchau, tchau.